meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu vou apresentar os livros que eu pretendo ler no mês de novembro. Antes de mais nada, se gosta desse mundo literário, se gosta de livros de fantasia, de suspense, um romance de vez em quando, gosta de listas de livros, leituras coletivas, bora se inscrever nesse canal. Também te faço um convite para curtir, compartilhar, fazer um comentário, me seguir nas outras redes sociais. Todas as informações ficam aqui na caixa de descrição. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu adoro fazer uma lista, mas a lista de novembro ela é interessante porque ela vai deixar claro que eu não me permito engessar. Mesmo que eu goste, que eu tenho essa coisa de escolher as leituras, de montar minha agenda de leitura, ela não é decisiva, então eventualmente eu acabo mudando de ideia. E eu tô dizendo isso porque novembro é o mês do meu aniversário, no dia 26 eu completo 50 anos, e eu tinha então de finalizar o projeto 50 antes dos 50. Mas eu não consegui ler todos os livros, tinha alguns livros importantes para serem lidos agora no mês de novembro, e eu acabei decidindo deixá-los para uma próxima vez. Então eu não vou finalizar o projeto, em outro momento comento com você sobre ele. E eu não queria fazer essas leituras correndo só para cumprir um projeto que eu me propus. Então é uma lista, a lista que eu escolhi para ler em novembro, ela é totalmente nova, ela não tem nenhum desses livros que eu tinha me proposto lá no início do ano. E eu acho que ela reflete isso, né? De vez em quando a gente acaba escolhendo outras coisas e tá tudo bem, não tem problema nenhum a gente refazer a meta. Bom, isso tudo porque alguns livros novos chegaram por aqui, então tem alguns livros de parceria, ou então, como é o caso de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, nós teremos a adaptação saindo aí no dia 15 de novembro, então eu queria muito estar com essa leitura em dias, e por isso eu vou fazer a leitura desse livro junto com a Ju, lá do Viajando Através da Estante. A gente vai fazer uma buddy read, e aí a gente espera finalizar até o dia 15, no mais tardar até o dia 16, porque eu quero assistir o filme com tudo fresquinho. Já começamos a leitura, foi uma delícia voltar a Panem, mesmo que para acompanhar o odioso Snow, né? Então é o quarto livro agora da série. Vamos ver se a Suzanne Collins vai escrever mais alguma coisa desse mundo. Ela tem aí muita história para contar, mas por enquanto é o primeiro livro que eu queria mostrar para vocês. Também vou fazer a leitura de A Herança dos Fantasmas, do River Solomon, publicado pela editora Aleph. É um livro que eu vou ler em parceria com a Livraria Leitura, uma ficção científica, volume único, super bem avaliada. Aqui a gente tem um mundo em que o ser humano, o que sobrou da raça humana, está confinada numa nave, que é a Matilda, e ela está se encaminhando, ou ela diz que está buscando pelo último refúgio, né, o último planeta que poderia abrigar esses últimos seres humanos. E essa nave está há muitos anos, então, à procura desse novo planeta, mas ela acabou se dividindo ali em hierarquias, e a gente vai falar especificamente daquelas pessoas que estão ali na parte inferior da nave e de como é que elas fazem para sobreviver, até que parece que algumas habilidades vão ser despertadas, alguma coisa nesse sentido. Eu só comecei a fazer leitura e ainda não tenho muito para falar para vocês, mas está aqui uma escolha, e a autora é uma pessoa não binária e um expoente contemporâneo do afrofuturismo. Eu achei assim bem relevante para ler agora em novembro, que é o mês da consciência negra. Outra leitura é Corte de Mel e Cinzas, da Shannon Meyer e da Kelly St. Clair, publicado pela Astral Cultural. Esse é o primeiro livro de uma trilogia, então a gente tem aqui uma corte feérica, nós temos uma competição entre alguns feéricos para que eles consigam cargos, eles têm de passar ali por uma competição bem brutal. A nossa protagonista, ela acabou de sair dessa competição, mas parece que ela tem alguma coisa em relação à destruição do lar ancestral dos feéricos, e é aqui que a gente vai acompanhar essa protagonista. Eu comecei também já a fazer a leitura, acho que tem uma capa lindinha, e essa é uma resenha que vai sair também pelo blog Coisas de Mineira, então fiquem atentos, em breve venho comentar com vocês. É um livro rapidinho de ler, com certeza eu finalizo essa semana ainda. Eu recebi da editora Suma Nós Fazemos o Mundo, da N.K. Jemisin, o segundo livro da duologia que começou com Nós Somos a Cidade. Aqui nós temos uma ficção científica muito diferente, em que as grandes megalópolis, elas são convertidas num avatar
ou então toda megalópole, ela também tem o seu avatar de proteção, e a gente vai acompanhar então o avatar de Nova York. No primeiro livro a gente viu inclusive a presença do avatar de São Paulo ajudando nesse nascimento, deu muito problema, inclusive os avatares de alguns distritos de Nova York tiveram que surgir para ver se ajudava nesse nascimento do avatar de Nova York. E eu já comecei a fazer a leitura também, mas ainda está bem no início, porque houve uma confusão enorme, parece que existe uma entidade de cidades que são sobrepostas em algum plano, e ele está tentando de alguma forma matar esse avatar de Nova York, porque isso significaria matar toda Nova York e deixar que a sua Nova York, né, dessa outra esfera, sobrepusesse a Nova York deste planeta, do nosso planeta. Então comecei a fazer leitura, em breve sai resenha lá no Instagram, e quem sabe eu possa fazer depois um comentário em relação à Doologia aqui no YouTube também. Outra autora, que é uma mulher preta, nasceu em 72, ela recebeu o prêmio Hugo por 3 livros em 3 anos consecutivos, todos eles da mesma trilogia. Gosto muito da escrita dela. Esses daqui são 2 contos do Asimov que vieram nessa edição fofa da Aleph. Então nós temos O Cair da Noite, O Homem Bicentenário. Vou fazer a leitura dos 2 também em parceria com a Livraria Leitura. E eu achei muito fofinho, porque eles são bem menores, né? Dá pra ver. Acho que a Aleph, inclusive, lançou os 2 também num box. Acredito que seja uma leitura extremamente rápida. A gente tem menos de 200 páginas de cada uma e são pequenininhos. O Homem Bicentenário eu conheço por conta do filme, e O Cair da Noite vai ser o meu primeiro contato. Já li a Fundação, né, a trilogia Fundação do Asimov, então tenho mais ou menos uma ideia de como é a escrita dele e espero gostar muito, afinal de contas ele é um escritor clássico já da ficção científica. Então ficam aí 2 leituras que eu pretendo fazer neste mês. Agora, um livro que eu recebi da editora Arqueiro, na verdade, aqui no caso da editora Sextante, O Estranho que Veio do Mar, do Mitch Albom. Esse é um livro indicado para quem gostou de A Cabana. Eu li A Cabana, talvez pela situação toda que foi vivenciada naquele livro, eu me relacionei muito com ele, eu gostei muito dele. E, enfim, aqui a gente tem uma sinopse que vai, de alguma forma, realmente se relacionar com a cabana. Por quê? Nós temos alguns náufragos que estão no bote salva-vidas no Atlântico. E aí, no 3º dia, aparece um homem, ele diz que é o Senhor, mas que ele só vai salvar essas pessoas se todos eles acreditarem de fato em que ele é Deus. E a história ela é contada por um dos sobreviventes, cujo diário, que foi encontrado em alto mar, ele vai parar numa ilha junto com o bote que está vazio. Então a ideia é entender o que aconteceu ao longo desse tempo em que eles estavam náufragos, né, enquanto náufragos, e a relação com esse homem que surgiu do nada dizendo que era Deus. Tô bem curiosa. Eu pedi porque eu vi que era um livro que estava bem elogiado e tinha essa relação com o livro que me tocou de certa maneira. Então tá aí O Estranho que Veio do Mar. Lá no Fantasticai nós vamos fazer 2 leituras. Na verdade, assim, a gente vai fazer a leitura dos 3 primeiros livros da série. Então, O Feiticeiro de Terramar e As Tumbas de Atuan. Esses 2 livros tinham sido lançados anteriormente pela Arqueiro. A Arqueiro acabou descontinuando a série. A Morro Branco já assumiu, então ela está lançando os livros assim em capa dura. São livros curtinhos, então nós já fizemos uma programação de ler. Vai dar praticamente uma semana para cada um dos livros. Então, O Feiticeiro de Terramar, depois As Tumbas de Atuan. O 3º livro eu ainda não tenho. Vamos ver se eu vou conseguir comprar até começar a fazer a leitura deles. Mas é uma leitura coletiva, então, do Fantasticai, uma leitura aberta. Se você tem esses livros parados aí, vou deixar as informações aqui na caixa de descrição. Tô super curiosa, já li 2 livros da autora. E eu gostei, aqui eu quero ver como é que ela vai se sair numa fantasia mais jovem, porque os outros livros eram ficção científica, mas é uma série extremamente recomendada, acredito que vai ser uma ótima experiência, continuar sendo uma ótima experiência com a autora. Pelo Loucos por Leituras Conjuntas, é um perfil voltado então para buscar aí pessoas que gostem de leituras, as mais diversas, aqui os gêneros são os mais diversos.
Nós já fizemos a leitura do primeiro livro, A Toca das Raposas, lá pelo grupo. Agora a gente vai fazer a leitura de O Rei Corvo, é o segundo livro da trilogia da Nora Sakavic, publicado pela Galera Record. Tô super curiosa, já estou com o terceiro livro, que é Os Homens do Rei em mãos, então provavelmente a gente vai ler o segundo agora em novembro, o terceiro em dezembro, e assim, dizem que a coisa aqui vai mudando de patamar. Primeiro livro muito introdutório, ainda tô assim, ainda não sou uma das fãs aguerridas que essa trilogia tem, mas estou curiosa, estou com boas expectativas. Dizem que realmente aqui o livro ele muda bastante, assim, ele cresce muito mais. 350 páginas, a gente deve fazer 2, 3 semanas de leitura. E se você tem o livro, tá parado e quer fazer essa leitura com a gente, tá convidado. As informações aqui na caixa de descrição. Lá pelo Loucos, nós também faremos a leitura de O Trono de Jasmim, da Tasha Suri, publicado pela Galera Record. É o primeiro livro, eu não sei se é de uma duologia. E aqui a gente já tem um livro maiorzinho, né? Nós temos mais de 500 páginas, então um bom calhamaço. Eu já vi gente falando bem dessa capa, falando mal. Eu gostei, mas dizem que ela é muito fofinha para um livro que não é tão fofinho assim. Aqui a gente vê uma foto da autora, mas ela mora atualmente em Londres. E é um livro com mapas, acho que eu já tinha mostrado isso para vocês, gosto muito. Uma princesa exilada em busca de vingança, uma criada que possui uma poderosa magia profunda. E fica aí o convite, inclusive, se você pretende ler O Trono de Jasmim, vai ser uma leitura coletiva do Loucos por Leituras Conjuntas. Tava faltando um romance, né? Um romance só romance. Então, Até Que Conheci Você, da Lisa Kleypas, é o primeiro livro do Clube de Apostas Cravens. Aqui a gente já tem, inclusive, a capa do próximo livro, que é Sonhando com Você. É um romance de época e parece que a gente vai ter um hate to lover aqui, porque a protagonista, ela gosta de espezinhar, principalmente o Lord Hayford, que tá pleiteando, pelo visto, a mão da irmã. É um romance de época para deixar o coração quentinho. A gente tem aí o primeiro livro de uma série. Gosto muito da escrita da autora. Acho que eu já li grande parte dos livros dela que foram publicados aqui. Então, assim, é uma leitura que vai ser fácil de gostar, porque já conheço e gosto muito de romances de época. E o último livro que eu queria mostrar para vocês é Sedução, da Tracy Wolff. Ele é o livro de número 4 da série Crave, publicado pela Astral Cultural. Um calhamaço, né? A gente tem mais de 700 páginas aqui. Estou finalizando a leitura de Cobiça. Vou ser sincera, pensei em deixar esse livro para dezembro, dar um tempo assim das aventuras da Grace, da turma de vampiros, lobisomens, dragões, porque às vezes ler tantos livros assim em sequência, né, da série pode cansar. Mas aí eu fui ler algumas resenhas, fiquei curiosa, parece que tem mais revelações vindo aí que são interessantes, então coloquei Sedução, porque eu quero ler Tentação, o 5º livro, já em dezembro, e ficar esperando pelo último livro da série. Quem sabe ele chegue aí mais rápido e aí eu vou finalizar a série. Então eu acabei deixando Sedução, mesmo que ele tenha muitas páginas, e não que me assuste com calhamaços, mas em alguns momentos eu achei que, assim, Cobiça me deixou um pouco cansada, né? A gente tem muito, não sei se eu posso chamar de fluxo de consciência, mas a Grace pensa demais e às vezes fica um pouco cansativo. Mas resolvi, deixei Sedução, vou finalizar então a Tibiar com esse livro agora em novembro, mas eu resolvi que podia colocar um pouquinho mais. Mesmo porque lá no início do ano eu tinha falado para vocês da minha TBR Jar, né? Que são aqueles livros que eu queria muito ler, mas acabava postergando. E aí eu montei uma lista, coloquei aqui. Faz um tempo que eu não tiro um papelzinho daqui. Então vou fazer um sorteio, mas é aquela coisa, né? Se der, eu leio. Se não der, vai ficar para dezembro. Então vamos ver qual que foi o sorteado. É A Pequena Loja de Venenos, da Sarah Penner, publicado pela HarperCollins. Que delícia, eu estava afim de ler esse livro. Todos os livros que eu coloquei aqui, eu estava afim de ler. Mas esse caiu numa boa hora. Eu acho que vai ser bacana fazer a leitura. É um livro curtinho, ele não é um livro tão grande. Também acho que ele não é de nenhuma série. Então vou acrescentar aí na minha TBR A Pequena Loja de Venenos. E espero que dê certo.
Bom, então é isso, foram as minhas escolhas para esse mês, espero que vocês tenham gostado e bora conversar. Já escolheu os livros que pretende ler em novembro, tá empolgado ou já tá em pânico porque a gente tá chegando em novembro, eventualmente a gente cria aquele monte de meta e vai chegando no final do ano, a gente percebe que não vai dar tempo, tá sobrando livro no nosso mês. Mas é assim mesmo, né? O livro que a gente não conseguir ler em 2023 fica para 2024. Então bora conversar comigo quais são as suas escolhas para novembro. Lembrando que eu vou deixar o link da Amazon aqui na caixa de descrição. Se você pretende comprar esses livros ou qualquer coisa na Amazon e puder utilizar o meu link, eu agradeço muito, recebo uma comissão e isso me ajuda muito a pensar em algumas melhorias para o canal. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!